Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Com os monstros elites mortos, apenas o chefe, Willy, estava no campo aberto. Neste momento, Willy estava deitado no chão, dormindo. Ele coçava as costas de vez em quando, completamente inconsciente de seus capangas desaparecidos. Todos, recuperem-se por enquanto. Vou explicar o método para atacar Willy em um momento. Shi-Feng queria que todos relaxassem primeiro. Não seria fácil enfrentar Willy. A luta exigiria um alto grau de concentração porque um único erro faria com que todos fossem enterrados juntos. Ouvindo o comando de Shi-Feng, todos se sentaram para se recuperar. Eles comeram e beberam para se recuperarem ao seu melhor estado. O dedo de Shi-Feng saltou e tremeu enquanto ele acessava seu painel de atributos. Ele havia chegado recentemente ao nível 2. Por causa da lâmina abissal, os pontos de atributo livre que ele obteve ultrapassaram os outros jogadores em 2 pontos. As escolhas que ele podia fazer com seus pontos eram um pouco maiores do que a média dos jogadores. No período inicial, era suficiente que a agilidade de um espadachim atingisse 20 pontos. No entanto, Shi-Feng aumentou sua força para 30 pontos. Haveria um aumento fixo na flexibilidade do corpo quando a agilidade atingisse 30 pontos. Posteriormente, Shi-Feng adicionou os pontos restantes em força, tornando-o mais fácil para ele lidar com o chefe. Shi-Feng tinha 3 peças de equipamento de bronze, um anel de ferro misterioso e uma arma mágica. Os atributos de Shi-Feng basicamente atingiram seus próprios requisitos. Personagem, Ye-Feng, humano. Reino afiliado, Estrela-Lua. Título, Poder de 1000. Trabalho, espadachim. Nível 2. PV, 520 de 520. Poder de ataque, 88. Poder de defesa, 39. Velocidade de ataque, 15. Velocidade de movimento, 13. Atributos, Força 32, Agilidade 30, Resistência 24, Inteligência 13, Vitalidade 13. Com tais atributos, Shi-Feng tinha mais confiança para lidar com Willy. Vendo todos recuperados, Shi-Feng começou a explicar. Willy tem 2 habilidades. Uma delas é o Banquete Mortal. Quando usado, Willy ignorará o ódio e atacará aleatoriamente os jogadores mais próximos. Black e Soul, vocês dois têm que prestar atenção ao seu posicionamento. A outra habilidade é Guardas da Morte. Cola, você tem que se distanciar do chefe antes que essa habilidade seja usada. Neve Solitária, preste atenção para interromper o chefe. Eu te lembrarei quando chegar a hora. Outro ponto a ser observado, Willy é muito inteligente, então não continue usando o mesmo padrão de ataque. Tudo bem, é isso. Se estivermos prontos, então comece a batalha, Cola. Irmão Feng, não há mais nada que devamos prestar atenção. Black caminhou até o lado de Shi-Feng, sussurrando. Este lugar era o modo inferno da Floresta Mortal. Nem todo mundo era especialista também. No entanto, a explicação de Shi-Feng era tão simples que os fez sentir que conquistar este chefe era muito fácil. No entanto, havia tantos grupos de elite que morreram dentro do modo normal, então como o modo inferno poderia ser tão simples? Líder de equipe, não há detalhes aos quais precisamos prestar atenção. Todos estavam muito preocupados. Todos eles tinham expectativa em seus olhares enquanto olhavam para Shi-Feng, esperando que ele falasse mais sobre os detalhes mais sutis. Eles eram novatos, então havia muitas coisas que eles não entendiam. Em relação a um especialista como Shi-Feng, as coisas que ele sentia que eram de conhecimento comum, definitivamente não eram comuns para novatos como eles. Elites não podiam ser comparadas a um chefe. Os outros grupos elite definitivamente devem ter morrido nas mãos do chefe. Embora seus equipamentos fossem melhores do que os de um grupo elite, eles ainda eram novatos de nível 1. Eles claramente sabiam seu próprio valor. Vocês se preocupam demais. Relaxem. Quando chegar a hora, eu direi o que vocês devem fazer e quando devem fazer, então não se preocupem com isso. Cola, comece a luta e lembre-se de desviar com mais frequência. Um único curandeiro não será capaz de se igualar ao dano do chefe. Shi-Feng sorriu. Ele sentiu que os membros de seu grupo eram bem interessantes. Eles eram muito mais sérios sobre os detalhes do que ele pensava. Em sua vida anterior, Shi-Feng havia entrado no modo inferno inúmeras vezes como capitão de Shadow. Também não faltaram masmorras de 100 homens entre essas vezes. Então, como ele poderia não saber como guiar alguns novatos para derrotar um pequeno chefe?
Cola não teve outra escolha a não ser ir com tudo. Willy saltou abruptamente no momento em que Cola entrou em seu alcance de detecção. Sua boca salivou quando viu Cola, e seus dois pares de garras de aço se entrelaçaram para produzir faíscas. Cola claramente estimulou o coração do massacre de Willy. Ele levantou suas garras de aço e correu rapidamente em direção a Cola. Comece a conjurar curas. Todos os causadores de dano preparem-se para atacar os membros de Willy. Xifeng comandou quando viu a aparência ameaçadora de Willy. Assim que Xifeng terminou de falar, Willy chegou na frente de Cola. Antes que Cola pudesse reagir, suas garras afiadas caíram do céu, cortando o pescoço de Cola. Cola instintivamente usou seu escudo para bloquear as garras de aço, formando 3 brilhantes feixes de faíscas. Também havia 3 marcas de garras deixadas no escudo. Devido à imensa força de avanço, Cola foi forçado a recuar 5 ou 6 passos enquanto estabilizava seu corpo. Acima de sua cabeça, um dano de menos 103 apareceu. Antes que Cola pudesse atacar, Willy mais uma vez agitou seu aço. Desta vez, Cola foi mandado voando com seu escudo, e um dano de menos 105 pontos apareceu. Somente neste momento a cura caiu em Cola, recuperando 43 HP para ele. Era uma quantia realmente insignificante quando comparada ao dano que Cola recebeu. Todos ficaram chocados. A velocidade de movimento e o dano do chefe eram muito assustadores. Se Cola não possuísse 2 peças de equipamento de bronze, ou se ele não bloqueasse os ataques com seu escudo, ele teria simplesmente morrido com esses 2 golpes. Neve Solitária, use carga em Willy. Blackie, use chicote do mal. Xifeng já esperava por tal situação há muito tempo. Ele rapidamente instruiu Blackie a usar uma habilidade de amarração. Neve Solitária reagiu usando uma carga para bloquear o próximo ataque de Willy e salvou a vida de Cola. No entanto, o ataque de Neve Solitária causou apenas menos 11 de dano a Willy. Ele ficou pasmo com isso. Ele adicionou a maioria de seus pontos de atributo em força, e ele até tinha 2 peças de equipamento de bronze com ele. No entanto, ele causou uma quantidade tão pequena de dano. Deve-se saber que o chefe na frente dele tinha 6.000 de HP. Blackie também terminou de conjurar, enviando seu chicote do mal. 5 feixes de espinhos pretos como breu de repente apertaram as pernas de Willy. Xifeng aproveitou a chance para dar a volta na retaguarda de Willy. Com a lâmina abissal em mãos, ele usou o corte duplo no pescoço de Willy, causando menos 66 e menos 67 de dano. Seu ataque também causou um efeito de sangramento, fazendo Willy perder 8 de HP a cada segundo, durando 10 segundos. O alto dano imediatamente fez Willy mudar seu ódio para Xifeng. No entanto, Xifeng não lhe deu nenhuma chance. Com sua agilidade de 30 pontos, Xifeng facilmente se esquivou das garras de aço, aparecendo a 4 metros de Willy. Willy berrou furiosamente enquanto corria em direção a Xifeng. Jogadores de longo alcance comecem a atacar. Cola, venha e segure Willy depois que você terminar de se recuperar. Xifeng recuou sistematicamente enquanto desviava das garras de Willy. No entanto, os outros que assistiam Xifeng ficaram chocados até a alma. Isso porque as garras de Willy roçavam o crânio de Xifeng toda vez que ele atacava, jogando seu cabelo em uma dança. Embora todos estivessem chocados, eles nunca pararam de atacar. Ataques mágicos foram enviados um após o outro, enquanto Neve Solitária usou corte tornado na retaguarda de Willy. No entanto, nenhum desses danos excedeu 20 pontos. O HP de Willy diminuiu lentamente. Quando ele era ocasionalmente atingido por Xifeng, seu HP caía em um segmento. O HP de Willy caiu para 90%. Willy ficou furioso quando começou uma dança louca com suas garras. Ele usou Guarras da Morte, aumentando muito sua velocidade de ataque. Xifeng quase foi atingido por ele. Felizmente, no entanto, ele usou a lâmina abissal para bloquear o ataque, recebendo apenas 130 de dano dele. Neste momento, Cola correu com seu HP cheio. Ele usou um golpe divino na cabeça de Willy, seguido por punição. O ódio de Willy só mudou para Cola após uma série de ataques. A troca de ódio também interrompeu as garras da morte de Willy, retornando-o ao seu estado normal. Ao ver Willy mudar de alvo, Xifeng acenou com um relâmpago trovejante. 3 raios de trovão passaram pelo corpo de Willy, causando 92, 116, 137 de dano. Ao mesmo tempo, dando a Willy um efeito de amplificação de dano, permitiu que outros causassem 20% a mais de dano a ele. A luta com Willy se tornou muito mais fácil.
Blackie estava enviando flechas negras sem parar, cada uma causando mais de -50 de dano. Enquanto as outras só conseguiram causar mais de 20 de dano a Willy. Levando uma surra dolorosa, Willy estava prestes a se virar e atacar Xifeng quando Cola usou o golpe divino e punição mais uma vez. O ódio de Willy foi rapidamente puxado de volta para Cola. Quando Willy se virou para Cola, Xifeng usou um cortar nele. Dessa forma, Xifeng e Cola se revezaram atacando Willy, fazendo com que ele não conseguisse atacar nenhum jogador. O HP de Willy caiu continuamente até chegar a 30%. Willy entrou em um estado de frenesi, seu corpo aumentando em vários tamanhos. Jogadores corpo a corpo, fiquem longe do chefe. Blackie, use chicote do mal. Curandeiro, Mikyur. Xifeng gritou alto. Em seu estado atual, Willy definitivamente usaria seu grande movimento, Banquete Mortal. Neve Solitária e Cola imediatamente se distanciaram do chefe após ouvir o comando de Xifeng, deixando Xifeng tancar o chefe sozinho. Quando os dois saíram do alcance de 9 metros, Willy desapareceu. Ninguém entendeu o que aconteceu. Quando Willy reapareceu, ele já havia chegado às costas de Xifeng, e suas garras de aço desceram abruptamente. Xifeng já estava pronto para isso há muito tempo. Ele usou sua espada para bloquear as garras que se aproximavam. No entanto, logo após bloquear esse ataque, Willy mais uma vez desapareceu e apareceu novamente atrás de Xifeng. Em 2 segundos, Willy atacou as costas de Xifeng 7 vezes. Felizmente, a agilidade de Xifeng atingiu 30 pontos. Era quase o suficiente para se igualar à velocidade de Willy. No entanto, cada ataque que Xifeng bloqueava ainda tirava uma quantidade significativa de HP dele. As curas que ele recebia também recuperavam continuamente seu HP. Menos 96, menos 97, mais 46, menos 96, menos 97, mais 48, mais 32, menos 96, menos 97, mais 46. Se Xifeng não tivesse 520 de HP e bloqueado todas as garras que vinham em sua direção, Xifeng teria morrido no banquete mortal de Willy com 100% de certeza. Neste momento, o HP restante de Xifeng não atingiu 100 pontos. Ataquem e matem ele de uma vez! Xifeng gritou alto. Após usar seu grande movimento, Willy entraria em um estado enfraquecido. Era a chance perfeita para matá-lo. Todos continuamente avançaram em Willy com seus ataques, finalmente cortando os 30% de HP restantes de Willy. Ele derrubou 4 itens. Assim que todos estavam prestes a soltar o fôlego, Xifeng deu uma olhada no status atual de todos. A mana restante do curandeiro, Preguiça Sonolenta, não atingiu 20%, e a mana dos outros magos não atingiu 10%. Xifeng disse apressadamente. Todos, sentem-se e recuperem-se imediatamente. Todos estavam confusos. O chefe não tinha acabado de morrer? Por que eles devem estar com tanta pressa? No entanto, todos ainda ouviam o comando de Xifeng. Antes mesmo de se sentarem e se recuperarem com comida e bebida por 5 segundos, um violento e rude rugido entrou nos ouvidos de todos. O rugido abalou toda a Floresta da Morte, seguindo, uma sombra negra saltou de dentro da floresta. A sombra negra era um lobisomem gigante. O lobisomem olhou para o cadáver de Willy, então olha para Xifeng e os outros. Seus olhos negros de repente ficaram vermelhos carmesim. Justo quando ele queria soltar um rugido, Xifeng correu em sua direção com a lâmina de vento. Anteriormente, Xifeng usou a União Abissal. Novas correntes apareceram e prenderam o lobisomem e sua boca, impedindo-o de fazer um som. Nesse momento, todos finalmente viram as estatísticas do lobisomem. Ele tinha incríveis 2 barras de HP. Lobisomem Felt, classificação Lorde. Nível 3. HP 12.000 de 12.000. Droga, por que existe um Lorde-chefe? Blackie xingou. Eles mal tinham descansado logo após matar um chefe, e agora havia um Lorde na frente deles. Lordes eram uma classificação mais alta que chefes. O jogo estava literalmente tentando matá-los. Todos se lembrem, absolutamente não deixem o lobisomem Felt soltar outro rugido. Xifeng lembrou a todos continuamente. No entanto, os outros estavam claramente assustados. Não por causa do corpo e HP do lobisomem, mas por causa dos olhos carmesim horripilantes. Eles davam uma sensação intimidadora a todos que tornava difícil se mover. Em frente à masmorra da Floresta Mortal, o número de jogadores de nível 2 se reunindo estava aumentando. Havia também um fluxo infinito de jogadores entrando na masmorra.
Como havia muitos jogadores de nível 2, muitos deles montaram barracas para vendas de itens. Equipamento comum de nível 0 de boa qualidade, não perca quando passar por ele. Você só pode entrar na masmorra com um bom equipamento. O equipamento é limitado, corra e compre o seu. Poções de HP pequenas curam instantaneamente 90 de HP de uma vez. Uma ferramenta essencial para uma batalha que é digna de você. O domínio de Deus estava aberto há mais de 10 horas. Os jogadores aqui eram todos jogadores de nível 2. Após mais de 10 horas de batalha, eles reuniram alguns itens. Muitos jogadores de nível 2 costumavam vender os itens que não tinham utilidade, trocando-os por algo que pudessem usar. Tal situação fez com que os negócios prosperassem na Floresta Mortal. Embora o número de jogadores na frente da Floresta Mortal continuasse a aumentar, o número de grupos entrando na masmorra continuava diminuindo. Apenas os grupos que não sabiam do perigo entrariam na Floresta Mortal. No entanto, depois que esses jogadores foram devidamente nutridos pela Floresta Mortal, eles de repente descobriram que suas crenças anteriores eram muito ingênuas. Portanto, eles obedientemente ficaram em frente à masmorra. Eles conversaram sobre a vida com outros grupos enquanto observavam novos grupos entrando na masmorra com um sorriso. Eles também pesquisaram relatos da Floresta Mortal junto com os grupos experientes, mudando mutuamente suas estratégias para conquistar a masmorra. Onda após onda de jogadores entrando e morrendo na masmorra, a Floresta Mortal finalmente se tornou o ponto sensível de todos os jogadores na cidade da Folha Vermelha. Cada jogador que entrou na Floresta Mortal teve apenas uma impressão da masmorra. Foi extremamente horripilante. Atualmente, no cemitério da ressurreição da Floresta Mortal, 6 raios de luz branca brilharam e surgiram. Depois disso, 6 figuras são reveladas de dentro. Simplesmente não há como limpar esta masmorra. Neve, acho que seria melhor farmar mais ou fazer missões. Logo após reviver, Auiueru bateu seus pés delicados, seu peito arfando para cima e para baixo. A fúria de sua aparência enfurecida, mais delicada, atraiu instantaneamente a atenção de uma multidão de jogadores homens. Neve Gentil balançou a cabeça, dizendo em contemplação: Nossos ganhos dentro da Floresta Mortal são relativamente bons, então não podemos desistir facilmente. Mas a floresta dentro da Floresta Mortal é muito grande. Somando o grande número de pequenos caminhos, nós facilmente nos perderíamos sem um mapa. No entanto, acredito que entre os inúmeros caminhos, deve haver alguns que levam à localização do chefe. Os outros caminhos estão lá apenas como uma armadilha para nos confundir. É por isso que estamos sempre sendo emboscados pelos coelhos noturnos. Quanto mais lutamos, mais coelhos noturnos virão. Por enquanto, vamos investigar para obter algumas informações e ver se podemos completar um mapa da Floresta Mortal. Todos sentiram que a especulação de Neve Gentil fazia sentido, especialmente sobre a parte em que eles atacaram os coelhos noturnos. Ocasionalmente, uma flecha arrepiante apontada para a clériga, Xiao Yuier, aparecia de dentro da floresta. Se não fosse pela habilidade de Xiao Yuier em se esquivar, eles já teriam sido eliminados do grupo há muito tempo. Além disso, quanto mais fundo eles entravam na floresta, mais numerosos os coelhos noturnos se tornavam. No final, os coelhos noturnos se tornaram muito avassaladores em números. Eles não conseguiram acabar com todos os coelhos, o que resultou em seu retorno através da morte. Se eles pudessem encontrar o caminho correto, eles já poderiam ter limpado masmorra agora. Zhao Yueru só conseguiu acenar com a cabeça em concordância. A líder do grupo era, de fato, Neve Gentil, e as especulações de Neve Gentil sempre foram muito precisas. Zhao Yueru não pôde deixar de acreditar nela. Seguindo a sugestão, Neve Gentil e Zhao Yueru gritaram algumas vezes, afirmando que queriam trocar informações sobre a Floresta Mortal. Não dava para negar o efeito impressionante criado por duas grandes beldades gritando. De repente, a atmosfera na Floresta Mortal começou a ferver enquanto os jogadores corriam, um após o outro. Cada um deles queria ser o primeiro na posição. Para muitos jogadores homens, essa era uma ótima chance para eles falarem com uma deusa. Quem sabe, se a deusa tivesse olhado para eles, eles poderiam viver uma vida abençoada no futuro. Enquanto isso, dentro do modo inferno da Floresta Mortal, o céu dentro da masmorra já havia escurecido. Milhares de pássaros voaram para os céus, deixando a floresta em um silêncio mortal. O lobisomem Felt não era um monstro comum. Era um lobisomem muito famoso. No passado, ele massacrou inúmeros na cidade da Folha Vermelha, quase transformando a cidade em uma cidade da morte. Em um acesso de raiva, o Reino Estrela Lua enviou seu exército para cercar Felt.
No final, depois de ser gravemente ferido pelo grande mestre espadachim, Hilton, Felt escapou para a Floresta Mortal para tratar seus ferimentos. Era a razão pela qual a masmorra da Floresta Mortal existia. No modo inferno, Felt tinha 3 habilidades absolutas. A primeira era Olhar da Morte. Inimigos que Felt encarava teriam sua velocidade de ataque e velocidade de movimento bastante reduzidas. Se alguém tivesse força de vontade fraca, talvez nem conseguisse se mover. Atualmente, apenas Xifeng tinha 30 pontos em agilidade. Depois de ativar as 3 habilidades básicas ocultas que possuía, ele ganhou uma certa quantidade de resistência ao Olhar da Morte. Quanto às outras pessoas, suas reações se tornariam muito lentas. Foi por isso que Xifeng continuou sendo o único a manter Felt sob controle, enquanto Preguiça Sonolenta curava Xifeng continuamente. No entanto, a velocidade de conjuração de Preguiça Sonolenta havia diminuído pela metade. Quanto aos jogadores corpo a corpo, eles não ajudaram em nada. No entanto, não foi porque eles não queriam ajudar, mas porque eles não tinham como ajudar de forma alguma. A velocidade de ataque de Felt era muito rápida. Era a ponto de eles não conseguirem reagir aos seus ataques. Era como se eles estivessem enfrentando um especialista que saiu direto de um romance de wuxia. Pessoas normais não tinham chance de interferir de forma alguma. Eles só estariam criando mais problemas se tivessem corrido para a batalha. Então, ainda era melhor apenas assistir de lado. Atualmente, apenas os magos de longo alcance causavam dano. No entanto, o dano causado era muito baixo. Até mesmo as flechas negras de Blackie estavam causando apenas 24 de dano cada. Sol, interrompa o rugido. Vendo Felt inalando abruptamente, Xifeng imediatamente gritou. Neve Solitária já havia se preparado para esse momento há muito tempo. Imediatamente, ele avançou e usou carga, fazendo com que Felt entrasse em um estado de tontura de 1 segundo. Então, ele recuou rapidamente. Xifeng aproveitou a chance para usar Relâmpago Trovejante, Corte Duplo e cortar. Um ataque após o outro atingiu o peito de Felt. Antes que Felt pudesse recuperar o fôlego, ele cuspiu um bocado de sangue. Xifeng causou um terrível dano de 500 a ele. Em um instante, o HP de Felt caiu para 78%. Todos que assistiam ficaram estupefatos. Em relação às ações poderosas de Xifeng, eles só tinham uma palavra a dizer: incrível. Eles ficaram ainda mais impressionados com a visão de Xifeng. Ele realmente havia descoberto tal fraqueza no corpo de Felt. Agora, todos estavam ainda mais seguros de que Xifeng não era tão simples quanto parecia. No entanto, Xifeng não demonstrou grande excitação. Embora eles tivessem interrompido o rugido do inferno e evitado uma limpeza de grupo, isso criaria um efeito reverso. Depois de cuspir um bocado de sangue, a condição do lobisomem se tornou muito mais agradável. Ele girou a cabeça e imediatamente cortou suas garras afiadas em Xifeng. A velocidade de corte das garras de Felt era ainda mais rápida do que antes, enchendo o céu com as imagens residuais de suas garras. No entanto, Xifeng também não era um fraco. Força, agilidade e resistência, Xifeng ativou as habilidades básicas ocultas de todos os 3 atributos. Com essas habilidades ativadas, significava que a constituição de Xifeng não era mais a de um jogador comum, mas sim extraordinário. O maior trunfo de Xifeng ao entrar na Floresta Mortal era esse estado extraordinário que ele podia ativar a qualquer momento. Com ele podia fazer coisas que jogadores normais não podiam. Sob um céu cheio de pós-imagens de garras, Xifeng ainda podia permanecer são e salvo. Era como se Xifeng estivesse dançando sob as pós-imagens. Ocasionalmente, Xifeng usava sua espada para se defender dos ataques que ele não conseguia evitar. Esse era o poder de estar sob uma condição extraordinária. Seus 5 sentidos se tornaram extremamente sensíveis, e as habilidades de processamento de seu cérebro se tornaram excepcionalmente focadas. Xifeng podia utilizar seu corpo em seu maior potencial. Se fosse um jogador mediano, no entanto, eles seriam incapazes de realizar tais feitos. Era mental e fisicamente desgastante para a condição extraordinária. Se Xifeng não tivesse se acostumado a isso antes, ele só seria capaz de manter tal estado por alguns segundos. Garras e espada entrelaçadas, criando inúmeras faíscas deslumbrantes. Ambos os lados tiveram seus HP caindo continuamente. Felizmente, Xifeng conseguiu sobreviver à troca com as curas oportunas de Preguiça Sonolenta. Depois, sob o comando de Xifeng, Neve Solitária ocasionalmente interrompia o rugido do inferno, enquanto Cola segurava Felt sempre que Xifeng estava em perigo, e Blackie usava Chicote do Mal para conter os movimentos de Felt.
Dessa forma, o HP do lobisomem diminuía continuamente para 70%, 60%, 30%. Todos fiquem em linha reta de frente para o chefe. Rápido! Shi-Feng gritou apressadamente quando viu o HP de Felt se aproximando de 30%. O lobisomem se tornaria o mais assustador quando seu HP caísse para 30%. Durante esse tempo, era impossível interromper o rugido do inferno. Eles só podiam enfrentá-lo de frente. Ninguém hesitou, eles sabiam que o chefe estava prestes a enlouquecer. Eles imediatamente entraram em ação, formando uma linha reta contra Felt, enquanto também mantinham uma distância de 27 metros dele. No momento em que o HP do lobisomem chegou a 30%, seu pelo começou a mudar de cor. Em um momento, seu pelo ficou branco como a neve, e 2 jatos de sangue vazaram de seus olhos. Seu peito também começou a se expandir rapidamente, como se fosse um sapo inchado. Shi-Feng imediatamente ativou a liberação gravitacional, chegando rapidamente na frente de todos os outros. Cola, use a bênção de proteção em mim! Shi-Feng gritou alto. Bênção de proteção era capaz de reduzir o dano recebido por um membro do grupo em 50% por uma duração de 6 segundos. Era uma habilidade salva-vidas com um tempo de recarga de 5 minutos, e agora era o momento perfeito para usá-la. Bênção de proteção dos Cavaleiros Guardiões e Parede de Escudo dos Guerreiros de Escudo. Essas duas habilidades tinham uma alta taxa de queda dentro do modo inferno da Floresta Mortal. Antes, a razão pela qual Shi-Feng havia perdido tempo limpando alguns coelhos noturnos dispersos era para obter essa habilidade, Bênção de Proteção. Cola já estava pronta para esse momento há muito tempo. No instante em que Shi-Feng soltou o comando, sua boca começou a conjurar textos divinos. Listas de textos divinos dourados correram para Shi-Feng. Bênção de proteção! De repente, Shi-Feng foi cercado por vários textos divinos dourados, emitindo um brilho dourado deslumbrante. Ao mesmo tempo, preguiça sonolenta, no final da fila, conjurou continuamente recuperar e oração da vida, aumentando o HP de Shi-Feng ao máximo e fazendo-o retornar à sua melhor condição. Prepare-se para um ataque violento. Absolutamente não saiam das minhas costas. Vendo a linha de visão do lobisomem Felt mudando em direção a eles, Shi-Feng segurou a lâmina abissal em seu peito enquanto comandava. Ao ouvir as palavras de Shi-Feng, todos ficaram tensos. Seus corações não eram fortes, para começar. Agora, seus corações estão batendo loucamente. Eles estavam sendo cobertos de suor frio antes mesmo do lobisomem usar sua habilidade. De repente, Felt se moveu. Seu peito expandido começou a se mover para cima, passando pela sua garganta e indo para sua boca. Em um instante, todos, exceto Shi-Feng, sentiram seus corações pararem de bater. Era como se o mundo tivesse se tornado cinza e silencioso. Os pássaros voando alto no céu também ficaram imóveis. Todos puderam ver claramente a multidão de ondas de cor cinza sendo liberadas do corpo do lobisomem Felt. Sequência após sequência, ela se expande continuamente. As ondas cinza escuras rapidamente chegaram na frente de todos. No entanto, eles não consideraram mover nenhum músculo. Não era porque não queriam que se movessem, mas porque seus corpos não aceitam acompanhar a velocidade de seus pensamentos. Todos puderam sentir que o tempo estava se movendo em um ritmo opcionalmente lento. No entanto, todos entenderam que, embora o movimento do tempo parecesse lento, na realidade, ele estava se movendo no aumento da velocidade. Assim como especialistas absolutos cruzando espadas, no momento em que a troca acontecesse, o tempo se moveria eventualmente lentamente. Neste momento, apenas Shi-Feng se moveu para longe. Matança fantasma! No instante em que as ondas cinza escuras chegaram na frente de Shi-Feng, seu clone estava bloqueado na frente dele. Ao mesmo tempo, o clone usou desviar. Posteriormente, as ondas cinzentas fizeram contato com o clone. No entanto, elas foram bloqueadas pelo desviar do clone, enquanto o próprio clone recuou um passo. Ele só estabilizou seu corpo após colidir com Shi-Feng. Logo depois que o clone se estabilizou, outra onda de ondulações veio arrebentando. As ondulações passaram pelo corpo do clone dessa vez, fazendo com que seu HP diminuísse instantaneamente em 300 pontos. Atrás dele, Shi-Feng também recebeu 30 de dano, enquanto os outros atrás de Shi-Feng receberam 20 de dano. No entanto, as ondulações não pararam com apenas uma onda. Quando a terceira onda de ondulações passou pelo clone, seu corpo se desintegrou instantaneamente. Um dano de 100 pontos também apareceu acima da cabeça de Shi-Feng. Posteriormente, onda após onda de ondulações cinza escuras se seguiram.
Menos 100, menos 100, menos 100, menos 100. O HP de Xifeng caiu várias vezes até que restaram apenas 90 pontos. Quando a onda final de ondulações estava prestes a se livrar de Xifeng, ele usou desviar. Xifeng recuou um grande passo para trás. No entanto, ele não recebeu nenhum dano. As pessoas atrás dele também estavam ilesas. No entanto, seu HP depois de passar por várias ondas de ataques não excedeu 50%. Neste momento, o recuperar de preguiça sonolenta havia pousado apenas no corpo de Xifeng, elevando o HP de Xifeng de volta para 140. Em seguida, ele usou o pagamento de vida, recuperando 130 HP para Xifeng. Em um momento, o HP de Xifeng havia retornado para mais de 50%. Esse rugido é realmente poderoso. Eu até pensei que tínhamos acabado. Blackie enxugou o suor frio da testa. Se Xifeng não tivesse bloqueado na frente deles, eles já estariam todos eliminados agora. Quando ele pensou em como Xifeng quase morreu, o coração de Blackie começou a bater rapidamente, atingindo 180 batimentos por minuto. Se Xifeng morresse, eles também morreriam. Não havia mais ninguém no grupo que pudesse imobilizar o lobisomem Felt por um longo período de tempo. Neste momento, todos olharam para Xifeng como se estivessem olhando para um monstro. Nunca imaginariam que Xifeng usaria engenhosamente seu clone para bloquear 2 desses ataques. Ele também usou desviar no ataque final. A maneira como Xifeng calculou tanto o dano quanto o HP foi absolutamente brilhante. Tal técnica definitivamente pertencia ao reino dos deuses. Parem de sonhar acordados, todos vocês. Ataquem o chefe rapidamente, ele está em um estado enfraquecido agora. Xifeng apenas deu de ombros para a reação de seu grupo. Tal técnica poderia ser feita por muitos especialistas em mais alguns anos. No entanto, Xifeng ainda não tinha relaxado. A coisa que ele tinha que prestar mais atenção agora era o chefe. Só ele sabia o quão difícil era lidar com o lobisomem Felt. Lâmina de vento. Com a liberação gravitacional ativada, Xifeng chegou instantaneamente na frente de Felt. Ele agarrou firmemente a lâmina abissal, enviando ataques continuamente em direção ao peito de Felt. Relâmpago trovejante. Corte duplo. Cortar. Danos que excediam 100 pontos apareceram acima da cabeça de Felt, um após o outro. Os outros membros do grupo também foram capazes de causar danos de mais de 20 pontos com cada ataque. Muito rapidamente, eles reduziram o HP do lobisomem para 15%. Quando viram que Felt estava prestes a morrer, todos revelaram sorrisos de excitação. Não sejam descuidado. Blackie, use seu chicote do mal-neve solitária, prepare-se para interromper com carga. Xifeng comandou enquanto desviava do ataque do lobisomem Felt. Ao ouvirem o que fazer daquela maneira, o coração de todos de repente se apertou. Um olhar da morte e um rugido do inferno já eram inimaginavelmente aterrorizantes. Se fosse qualquer outro grupo aqui, eles já teriam revivido há muito tempo no cemitério. Será que o lobisomem Felt poderia realmente ter outra habilidade poderosa? Quão horripilante era esse modo inferno! Xifeng constantemente prestava atenção ao HP do lobisomem. Justo quando o HP de Felt caiu para 10%, seu terceiro grande movimento finalmente aconteceu. Morte Berserk! Este movimento aumentaria a velocidade de ataque do lobisomem Felt em 100%, sua velocidade de movimento em 40% e seu poder de ataque em 100% até que ele morresse. Foi precisamente este movimento que fez com que inúmeros grupos de elite xingassem em loucura. Após ativar o Morte Berserk, o pelo do lobisomem Felt começou a ficar vermelho. Em um momento, ele se tornou vermelho sangue. Somando seus olhos vermelhos carmesim e presas afiadas, Felt parecia notavelmente com um demônio de sangue. Sua aparência aterrorizante fez com que todos inadvertidamente recuassem um passo para trás. Eles podiam sentir claramente o ar de perigo emitido por Felt. Xifeng usou outro corte duplo, acumulando o efeito de sangramento em 5 camadas. Depois, ele girou e correu. Depois de ativar o Morte Berserk, não havia ninguém abaixo do nível 5 que fosse capaz de bloquear Felt. Isso incluía Xifeng, mesmo que ele tivesse uma arma mágica. O único método era empilhar e moer Felt lentamente até a morte. No momento em que Xifeng escapou da distância de 9 metros, as coxas grossas de Felt dobraram de tamanho de repente. Uma de suas pernas pisou abruptamente no chão, fazendo-a voar como uma flecha, correndo em direção a Xifeng. Xifeng estava prestes a chegar ao local da grande rocha, mas atrás dele, a velocidade de Felt era muito rápida. Ele definitivamente não conseguiria.
Xifeng abruptamente fez uma curva fechada de 90 graus. Sem fazer nenhuma curva, Felt se chocou contra a grande rocha que bloqueava seu caminho, transformando-o em escombros. Rochas fragmentadas do tamanho da cabeça de uma pessoa foram lançadas a mais de 10 metros de distância. Vendo uma força tão horripilante, até mesmo um homem feroz como Kola teve seu coração tremendo. Se ele fosse atingido por aquelas garras, ele definitivamente se tornaria pasta de carne. Neste momento, Xifeng já havia se distanciado mais de 18 metros de Felt. Enquanto isso, os ataques dos magos nunca paravam. Eles continuamente destruíam o HP de Felt. O plano de Xifeng de perseguir Felt foi um sucesso. Toda vez que o lobisomem Felt estava prestes a alcançá-lo, Neve Solitária investiu contra ele. Ele então o seguiu com um triturador de ossos, batendo muita velocidade de Felt. Depois, ele se afastou de Felt mais uma vez. Quando as habilidades de Neve Solitária estavam em recarga, Blackie usava Chicote do Mal para restringir Felt mais uma vez. As habilidades dos dois tinham uma recarga rápida. Com a união abissal ocasional de Xifeng, eles formaram um ciclo perfeito para brincar com o lobisomem Felt sem pausa. 7%. 6%. 5%. 3%. Finalmente, quando Felt tinha apenas 1% de HP restante, Xifeng se virou abruptamente. Lâmina de vento. Flash trovejante. Corte. Corte duplo. A única espada de Xifeng cortou o peito do lobisomem Felt, tirando seu último 1% de HP. O sistema Soul. Seu grupo é o primeiro a limpar uma masmorra do modo inferno. Recompensas aumentadas em 100%, saque aumentado em 100%. Concluiu o modo inferno da Floresta Mortal. Recompensando 8.000 pontos de experiência. Neste momento, lobisomem Felt explodiu, derrubando mais de 10 itens. E entre eles, havia um que fez os olhos de Xifeng brilharem. Lâmina carmesim. Era uma espada que tinha cor de sangue fresca. Ela emitia um brilho vermelho opaco, e também havia gotas de líquido vermelho pintando as bordas da lâmina. A espada inteira revelava uma densa aura assassina. Xifeng nunca imaginou que um item com uma taxa de queda abismal realmente apareceria na sua frente. Xifeng caminhou sem hesitar. Ele rapidamente pegou a espada de uma mão cheia de intenção de matar. A espada carmesim era um dos drops mais raros dentro do modo inferno da Floresta Mortal. Era também a melhor espada para um espadachim abaixo do nível 6. Espada carmesim, classificação prata secreta, espada de uma mão. Nível 3. Requisito de equipamento, força 12. Poder de ataque mais 21. Força mais 5, agilidade mais 6, resistência mais 3. Durabilidade 30 de 30. Seu poder de ataque sozinho poderia rivalizar com um machado de bronze de 2 mãos nível 5. Com os 6 pontos extras em agilidade, ele poderia aumentar bastante a velocidade de ataque de um espadachim. A lâmina carmesim era definitivamente uma arma preciosa para espadachins. Infelizmente, Xifeng ainda não conseguiu equipá-la. Sua experiência estava atualmente em 69% do nível 2. Ainda havia uma boa quantidade antes que ele pudesse atingir o nível 3. Além disso, ele não seria capaz de equipá-la mesmo se tivesse atingido o nível 3. Isso porque os espadachins só ativariam o talento de empunhadura dupla após atingirem o nível 5. Naquele momento, Xifeng seria capaz de empunhar 2 espadas de uma mão. Quando Xifeng chegasse ao nível 5, ele seria capaz de empunhar a lâmina abissal em seu braço principal e a espada carmesim em seu subbraço. Seu poder de ataque seria invencível entre jogadores de nível 5. Xifeng se sentiu ótimo só de pensar em tal futuro. Irmão Feng, se apresse e pegue o equipamento. Estou morrendo de ansiedade aqui. Blackie insistiu. É isso mesmo, líder do grupo. Você não pode simplesmente aproveitar sozinho. Pelo menos deixe-nos dar uma olhada no equipamento descartado. O saque no chão quase cegou os olhos de todos. A ansiedade queimando em seus corações até os fez esquecer a alegria de atingir o nível 2. Todos desejam dar uma olhada nos drops dos 2 chefes do modo inferno. Quanto a correr para roubar o saque, não havia ninguém presente que faria tal coisa. Mesmo que os itens no chão fossem valiosos, eles ainda não fariam isso. Se eles tivessem feito tal coisa, embora pudessem se sentir bem no momento, eles se arrependeriam de suas ações pelo resto de suas vidas. Isso porque Xifeng era o verdadeiro tesouro aqui. Mesmo que Xifeng levasse todo o equipamento, não haveria uma única pessoa que o impediria.
Afinal, a única razão pela qual eles conseguiram chegar a esse ponto foi por causa de Xifeng. Era por isso que todos estavam apenas parados ao lado, obedientemente em vez de correr para lutar pelo saque. Tudo bem, tudo bem. Não precisa se apressar. Xifeng sorri. Ele rapidamente começou a coletar os itens no chão. Xifeng ficou muito satisfeito com o desempenho de todos. Eles eram diferentes dos jogadores com quem Xifeng ocasionalmente se juntava em sua vida anterior. Quando o chefe morria, esses jogadores corriam em uníssono para roubar o equipamento. Eles desapareciam imediatamente assim que pegavam todo o equipamento, deixando Xifeng enfurecido e sem palavras. A razão pela qual Xifeng não definiu o grupo para que apenas o líder pudesse escolher os itens era para testar as intenções de todos. Era melhor descobrir essas pessoas traiçoeiras logo no início. Agora que ninguém tinha corrido para roubar os itens, Xifeng poderia ficar mais à vontade com eles. Em um breve momento, Xifeng havia coletado todo o saque no chão. Havia um total de 19 peças de equipamento e 5 moedas de prata. Tal colheita poderia rivalizar com os ativos de uma grande guilda em sua totalidade. Arrumando sua bolsa, os lábios de Xifeng se curvaram em um sorriso. Ele encontrou um projeto de forjamento. Projeto de forjamento de armadura de guarnição. Capaz de criar uma peça de armadura de peito nível 3, nível bronze, após aprender o projeto. Materiais necessários: 20 minérios de cobre, 5 minérios de bronze, 5 essências mágicas. Este equipamento era um bom item. Contanto que o tanque de um grupo o equipasse, mergulhar no modo normal da Floresta Mortal se tornaria muito mais fácil. Não só tinha alta defesa e força, como também aumentava o HP máximo em 200 pontos. Era um equipamento extremamente importante para qualquer tanque. Na vida anterior de Xifeng, quando esse equipamento foi lançado, cada guilda lutou loucamente por ele. Eles também ignoraram todos os custos para entrar na Floresta Mortal para obter esse projeto de forjamento. Quando Blackie viu o sorriso animado de Xifeng, seu coração ficou ainda mais ansioso. Não era preciso dizer que, para as outras pessoas, se a visão de uma pessoa pudesse matar, Xifeng provavelmente já teria morrido centenas ou milhares de vezes. Os itens não são ruins. Aqui, vocês, deem uma olhada. Xifeng não perdeu mais tempo. Ele imediatamente exibiu os atributos de todos os equipamentos. Havia um total de 15 peças de equipamento. Entre elas, havia apenas um único equipamento prata secreto, que era a lâmina carmesim. Havia também 5 peças de equipamento ferro misterioso e 9 peças de equipamento bronze. O equipamento bronze derrubado pelos chefes do modo inferno era todo da mais alta qualidade. O equipamento bronze derrubado pelos elites estava longe de ser comparável. Entre todos os equipamentos, depois da espada carmesim, os itens mais valiosos eram as peças de equipamento de ferro misterioso. Dos 3 modos da Floresta Mortal, apenas o modo inferno dropava equipamento de ferro misterioso, enquanto normal e difícil dropavam apenas equipamento de bronze. A sorte de Blackie sempre foi boa. Entre as 5 peças do equipamento ferro misterioso, havia 2 peças do conjunto de cor escura destinadas a amaldiçoadores. O conjunto de cor escura era definitivamente o conjunto de equipamento para amaldiçoadores abaixo do nível 5. Havia um total de 5 peças no conjunto de cor escura: cabeça, peito, pernas, sapatos, protetores de braço. Desta vez, as peças que caíram foram o peito e os sapatos. Esses 2 itens colocaram um largo sorriso no rosto de Blackie. Irmão Feng, eu realmente amo ter entrado no modo inferno. Vamos vir aqui uma vez por dia. Dessa forma, eu posso completar o conjunto de cor escura, e se alguém ousar menosprezar a gente naquela hora, eu vou explodi-lo em pedaços. Blackie mostrou o conjunto de cor escura em suas mãos. Após usar o conjunto, Blackie sentiu que estava se aproximando de um especialista. Seu ataque mágico foi aumentado para 66 pontos, uma única flecha negra de nível 3 poderia tirar mais da metade do HP de um guerreiro do escudo de nível 1. Se ele pudesse completar o conjunto de cor escura, então uma única flecha negra poderia matar um guerreiro do escudo com um tiro. Ele vestiu um traje de pele cinza acinzentado, combinado com botas pretas brilhantes. Todos podiam dizer que eram peças de um conjunto apenas com um olhar. Os outros babaram quando viram o brilho negro do conjunto de cor escura. Seus corações estavam cheios de ódio e inveja por Blackie. Eles nunca imaginaram que entrar no modo inferno seria uma experiência tão boa. Eles realmente esperavam poder entrar mais algumas vezes no futuro. As 3 peças restantes do equipamento ferro misterioso eram as peças do conjunto para o Cavaleiro Guardião, Guerreiro do Escudo e Elementalista.
Entre os presentes, apenas Cola era um cavaleiro guardião. Assim, Xifeng deu a peça do equipamento para Cola e guardou as outras. Quanto ao equipamento bronze restante, Cola recebeu um escudo e Neve Solitária recebeu uma espada grande. Ambas as peças de equipamento nível 2 tinham os melhores atributos possíveis. Preguiça Sonolenta e Rato Guloso também receberam uma peça de equipamento bronze cada. Várias peças do equipamento de Xifeng também foram substituídas. Entre os equipamentos de bronze, havia 3 peças que pertenciam ao espadachim. As 2 peças de equipamento que restaram foram armazenadas por Xifeng. Quando todos trocaram seus equipamentos, foi como se o grupo inteiro tivesse passado por uma transformação. Cada peça de seu equipamento era incomparavelmente brilhante. Apenas uma olhada foi o suficiente para dizer que eles não tinham apenas equipamento comum. O grupo inteiro também subiu para o nível 2. A experiência de Blackie estava em 98% do nível 2, apenas um pouquinho abaixo do nível 3. Os outros 4 itens eram um projeto de forja, uma receita de poção, uma habilidade rara para amaldiçoadores e um caderno. A habilidade rara para amaldiçoadores deixou Blackie muito feliz. Era uma habilidade em área chamada Chama do Inferno. Chama do Inferno. Causa 150% de dano de chamas em uma área de 64 metros. Duração de 5 segundos. Tempo de espera, 36 segundos. Era uma habilidade divina para derrotar monstros durante os primeiros períodos do jogo. Para que serve essa coisa? Xifeng olhou para o velho caderno em sua mão. Ele não conseguia se lembrar do modo inferno da Floresta Mortal derrubando tal item. Dando uma olhada lá dentro, Xifeng descobriu palavras que ele não conseguia entender. No entanto, Xifeng sabia que essas palavras pertenciam à antiga língua dos elfos. Dentro do domínio de Deus, quaisquer itens que tivessem uma relação com a língua élfica definitivamente não eram itens comuns. Assim como o Anel da Gravidade, havia uma sequência de palavras élficas esculpidas nele. Eles permitiram que o anel possuísse poderes inimagináveis. Parece que preciso fazer uma visita à biblioteca. Xifeng sentiu que este caderno não era tão simples quanto parecia. Em sua vida anterior, ele entrou no modo inferno da Floresta Mortal dezenas de vezes. No entanto, ele nunca tinha visto tal item cair antes. Não houve tais notícias das outras equipes da guilda também. A probabilidade do caderno cair apenas na primeira morte era alta. Se Xifeng quisesse entender a situação, ele teria que traduzir seu conteúdo na biblioteca. Irmão Feng, o que faremos depois? Farmar monstros? Blackie estava ansioso para testar a nova habilidade que aprendeu. Isso também é bom. Nós vamos farmar e fazer missões no Vale da Lua Negra. Os monstros lá derrubam bastante minério. Disse Xifeng depois de pensar um pouco. Com o projeto de forjamento em mãos, tudo o que faltava era obter os materiais. No entanto, Xifeng precisava de muitos materiais. Agora que Blackie tinha a habilidade Chama do Inferno, deveria ser muito mais rápido matar kobolds e gnomos. Além disso, Xifeng sabia de alguns bons locais onde seria adequado usar a Chama do Inferno. Xifeng se virou para olhar para os outros, dizendo: Vocês vão nos seguir ou fazer missões por conta própria? Irmão mais velho Feng, como você pôde me deixar de fora de farmar monstros? Eu já planejei seguir o irmão mais velho Feng no futuro. Cola sorriu como um idiota enquanto gentilmente acariciava seu novo escudo. Irmão mais velho Feng, podemos participar também. Preguiça Sonolenta e Rato Guloso eram ambos estudantes do ensino médio. Atualmente, eles estavam com as cabeças abaixadas em constrangimento. No entanto, eles não queriam abrir mão de tal chance. Xifeng era um grande especialista. Eles colheriam benefícios infinitos se pudessem aprender uma coisa ou duas ficando ao seu lado. Xifeng disse, sorrindo: É claro que todos vocês são bem-vindos para participar. De repente, os dois revelaram expressões excitadas, com ambas as mãos cerradas de excitação. Já que ninguém se opõe a isso, então iremos trabalhar no Vale da Lua Negra. Após terminar suas palavras, Xifeng chamou o painel do sistema. Ele selecionou o teletransporte do grupo da masmorra, partindo da Floresta Mortal. Havia um mar de jogadores em frente à Floresta Mortal. Atualmente, todos estavam reunidos na entrada da masmorra. Tal situação era devido às ações das grandes guildas da cidade da Folha Vermelha. As equipes de elite dessas grandes guildas tinham chegado todas à Floresta Mortal. Estavam todos preparados para desafiar a masmorra. Essas equipes eram muito mais fortes do que os grupos de elite frouxamente formados. Equipamentos comuns cobriam seus corpos inteiros.
Havia até peças de equipamento de bronze entre eles. Esse é o tanque central de Coroa do Céu, montanha imóvel. Nunca imaginei que até ele viria a esse lugar. Alguém certamente limpará a floresta mortal dessa vez. HMPH, Coroa do Céu é apenas uma guilda de terceira categoria. Olhe ali, até o sublíder da Aliança dos Assassinos, Coração Apunhalado, está aqui. Além disso, o cavaleiro guardião chamado Alma de Guerra ao seu lado é o top 5 cavaleiro da Aliança dos Assassinos. Ele é ainda mais forte que a montanha imóvel. Os jogadores na área ao redor realizavam uma discussão entre si. Eles tinham visões otimistas em relação a essas grandes guildas na limpeza da Floresta Mortal. Era de se esperar, pois havia mais de 10 guildas presentes no momento, grandes e pequenas. Entre essas guildas, a guilda mais conhecida seria a guilda de segunda categoria, Aliança dos Assassinos. Seguindo-as, estaria a guilda de terceira categoria, Coroa do Céu. Como outras eram apenas algumas guildas desconhecidas, mas ainda assim não seriam menosprezadas. Isso porque uma oficina fica atrás de cada guilda. Essas oficinas contratavam especialistas. Jogadores medianos não puderam se comparar a elas. Cada grande guilda queria construir sua fama na Cidade da Folha Vermelha. Conquistar a primeira masmorra na Cidade da Folha Vermelha era a maneira perfeita de fazer isso. Portanto, todas as grandes guildas fizeram amplos preparativos para a masmorra. Eles gastaram grandes somas de seus ativos para comprar equipamentos e remédios. Eles também fornecem muitas informações sobre a Floresta Mortal. Então, eles eram extremamente confiantes em conquistar a masmorra. Chefe acenando, essas equipes das guildas têm equipamentos maravilhosos. Eles definitivamente limparão a Floresta Mortal dessa vez. Noite de Verão sem palavras comentou com uma expressão de dor. Acenando devagar mas firmemente cruzou os braços na frente do peito. Ele concorda levemente, dizendo em um tom desamparado. A Floresta Mortal é muito difícil. Nós fomos eliminados antes mesmo de encontrar o chefe. No final, grupos como o nosso se tornaram apenas batedores para as guildas. O que há para se gabar de ser um especialista da guilda? Chefe, não são nossas habilidades que estão faltando. A masmorra é simplesmente muito assustadora. Ela tem um requisito de qualidade de equipamento muito alto. Disse o guerreiro do escudo, batalha até o fim, com desdém. Ele tinha desprezo pelos especialistas da guilda no fundo do coração, e tinha certeza de que apenas seus equipamentos os impediam de limpar a masmorra. Isso mesmo, chefe. Se nosso grupo tivesse tal equipamento, já teríamos limpado a Floresta Mortal há muito tempo. Disse Noite de Verão sem palavras confiantemente. Falando em masmorras, Verão sem palavras pensou no grupo de Shifeng. Ele riu enquanto dizia. Não é como se não tivéssemos ganho algum. Matamos 2 coelhos noturnos e até ganhamos um livro de habilidades para berserkers. Comparados com o grupo liderado pelo Capitão Novato, somos muito mais fortes. Eles ainda não se mostraram. Acho que já fugiram do constrangimento. É uma pena para a Neve Solitária. Se ele tivesse seguido o chefe, então ele teria recebido este livro de habilidades. Se ele descobrir sobre isso, ele se arrependerá de não ter nos seguido para o masmorra. Isso mesmo. Neve Solitária não sabe como apreciar a gentileza dada a ele. Agora, ele definitivamente vai se arrepender de não ter seguido o chefe. Batalha até o fim, disse rindo. As habilidades de Neve Solitária ainda são muito boas. Não sei como aquele novato conseguiu ganhar o favor daquele especialista chamado Blackie. No entanto, não importa o quão boas sejam as técnicas daquele especialista, com um peso morto puxando para trás, eles ainda seriam eliminados. Ele provavelmente está com vergonha de se mostrar agora. Se ele tivesse ido conosco, poderíamos ter limpado a Floresta Mortal agora. Acenando devagar, ficou silenciosamente satisfeito com o fim de Blackie. Chefe, as guildas vão entrar agora. Disse Verão sem palavras. No entanto, quando as guildas estavam prestes a entrar na Floresta Mortal, o portão de teletransporte da masmorra mudou de cor de repente. Ele mudou instantaneamente de um cinza prateado para uma cor preta como o breu. Havia também um crânio indistinto que rugia. Os muitos membros das guildas não conseguiram evitar recuar alguns passos. Que situação é essa? Tal pergunta surgiu no coração de todos. No entanto, eles rapidamente receberam sua resposta. 6 figuras apareceram de repente na frente da entrada da masmorra. Cada uma delas estava vestida com vestes gloriosas. Só de estarem ali,
As 6 fizeram com que os outros sentissem uma leve pressão, especialmente o amaldiçoador com o cajado preto. O equipamento cinza escuro do amaldiçoador era claramente um conjunto. Um único olhar foi o suficiente para dizer que não eram itens comuns. Os materiais de que eram feitos eram muito melhores do que equipamentos de bronze. É? Por que tem tanta gente? Shi Feng deu uma olhada ao redor, descobrindo que essas pessoas eram as equipes de elite de grandes guildas. Ele estava um pouco confuso sobre o porquê de todas essas pessoas estarem bloqueando a entrada da masmorra. Os membros do grupo de Shi Feng também começaram a entrar em pânico. A pressão de ser observado por tantas pessoas não era mais fraca do que enfrentar um monstro-chefe. Chefe acenando, olha. Não é um novato. Verão sem palavras apontou para Shi Feng. Acenando devagar franziu as sobrancelhas. Shi Feng não foi a única pessoa que ele viu, também havia neve solitária. Ele perguntou curiosamente. Como eles podem estar aqui? Eles não fugiram há muito tempo? Na minha opinião, acho que eles nem entraram na floresta da masmorra. Eles sabiam que não conseguiriam limpar o masmorra, mas também tinham medo de se envergonhar. Então, eles ficaram lá até agora. Batalha até o fim rio. Mas agora eles simplesmente foram pegos depois de entrar na floresta. Veja como a expressão de neve solitária é feia. Ha ha ha. Como esperado de um novato, ele nem tem coragem de entrar na floresta. Acenando devagar mas firmemente sentiu que as palavras de noite de verão sem palavras faziam sentido. Se não, como o grupo de Shi Feng poderia ter retornado em segurança? Acenando devagar e os outros membros do grupo experimentaram a horrenda floresta mortal. Depois de entrar na floresta da masmorra, havia apenas 2 resultados possíveis, ou eles limpavam a masmorra, ou eles limpavam o grupo. Não havia possibilidade de uma terceira opção. Agora que o grupo de Shi Feng havia retornado em segurança, havia apenas uma possibilidade, eles nunca entraram na floresta. Era impossível que eles limpassem a floresta mortal. Durante o tempo em que Acenando devagar e companhia começaram a rir do grupo de Shi Feng, os jogadores ao redor de Shi Feng já tinham rido até a loucura. Tal cena confundiu Acenando devagar e o grupo. Por que essas pessoas estavam rindo do grupo de Shi Feng? Elas eram realmente famosas? O que o grupo de Acenando devagar não sabia era que o grupo de Shi Feng já havia se tornado famoso por toda a floresta mortal. O grupo de Shi Feng consistia principalmente de novatos de nível 1, mas eles entraram no modo inferno da masmorra. Não havia ação mais tola do que essa. Seria difícil para os outros não notarem tal ação. Como se costuma dizer, mais notícias têm asas. Ha ha ha, aquele jogador exótico está de volta. Eu realmente o admirei por entrar no modo inferno da floresta mortal, mas ele era apenas um covarde. Não aguento mais, meu estômago dói muito de tanto rir. Os jogadores que cercavam o grupo de Shi Feng entenderam suas ações. Eles entraram tolamente no modo inferno da masmorra, então não puderam entrar profundamente na masmorra. Em vez disso, eles ficaram perto da entrada da masmorra e procuraram um tempo para sair da masmorra em segredo. Infelizmente, nem Deus os ajudaria. Eles coincidentemente saíram apenas para serem vistos pelas muitas guildas. Irmão Feng, o que há de errado com essas pessoas? Blackie olhou para os jogadores rindo deitados no chão. Coçando a cabeça, ele perguntou com um tom estranho. Será que os cérebros deles estragaram? Por que eles estão segurando a barriga e rindo no chão? Quem sabe? Talvez seus cérebros tenham tido uma cãibra. Parece que não devemos jogar domínio de Deus por muito tempo, especialmente pela primeira vez. Shi Feng não acredita que a aparição deles tivesse qualquer relação com as ações dessas pessoas. É melhor irmos embora. Isso está me dando arrepios. Os outros membros do grupo concordaram com a cabeça. Os jogadores na Floresta Mortal eram realmente estranhos. Irmão mais velho, por favor, espere um momento. Assim que o grupo de Shi Feng estava pronto para deixar a entrada da masmorra, uma voz ressoante entrou nos ouvidos de todos. Dando uma olhada na origem da voz, uma donzela linda e pura vestida com um manto de mago branco puro foi vista caminhando em direção ao grupo de Shi Feng. Shi Feng reconheceu essa pessoa. Ela era a principal clériga do Reino Estrela-Lua, Xiao Yuier. Xiao Yuier caminhou até Shi Feng com um olhar envergonhado, um rubor aparecendo em suas bochechas brancas e macias. Ela falou. Prazer em conhecê-lo. Eu sou Xiao Yuier de Ouroboros. Já nos encontramos antes de você entrar na masmorra. O líder do nosso grupo deseja conversar com você sobre a masmorra da Floresta Mortal.
Eu me pergunto, se você estaria interessado em conversar. Fim dos capítulos do 28 ao 32. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!